Meu Deus do céu, está aí. Pera. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Ótimo, obrigada, Monique, Cristiane, Elaine. Sejam bem-vindos. A gente estava esperando mais um pouquinho para ver se outras pessoas adentravam, né? Mas, enfim, conforme as pessoas forem entrando, a gente vai adicionando. Bom, vamos falar sobre autismo, continuar aí o nosso curso, autismo de A a Z. E hoje a gente vai tratar de um tema que a gente observa que nem sempre é muito bem discutido. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou a professora Marcele Camargo, para quem não me conhece, eu sou uma professora aqui no município do Rio de Janeiro, de onde falo, sou neuropsicopedagoga, psicanalista clínica, psicomotricista, sou pessoa com autismo, sou autista, com altas habilidades, superdotação, de acordo com o meu diagnóstico, e assim, é um grande prazer a gente poder estar trazendo, né, um pouco dessa nossa comunidade autista, o que nós queremos e precisamos, né, para que a gente possa usufruir, né, dos mesmos direitos que toda a sociedade tem. E, enfim, vamos falar aí sobre o pós-diagnóstico. Bem, nas outras aulas, a primeira, inclusive, eu estava bem ruinzinha, não consegui dar, seria eu, e a professora Luana fez isso com grande maestria. Falamos sobre os sinais, sintomas do TEA, e aí a gente colocou ainda alguns desafios, né? Os principais desafios, aqueles que a gente vê no dia a dia. E hoje a gente vai trazer esse assunto. Bem, agora você fez uma jornada, ou o seu aluno, uma família, seu vizinho, fez uma jornada em busca do laudo, do diagnóstico. Bem, veio o diagnóstico. E agora? O que fazer? Por que isso é tão importante para a gente, enquanto professor, especialista, familiar, enquanto sociedade como um todo? Por que esse tema é tão importante para a gente? Vejam vocês já observaram que muitas das vezes, quando a gente, né, perde alguém da nossa família, alguém muito próximo da gente, um marido, um filho, um avô, as pessoas, naqueles primeiros dias, as pessoas estão sempre ali te acolhendo, as pessoas querem saber de você. Passou uma semana, às vezes duas, o que acontece? As pessoas começam a viver suas vidas, não é isso? As pessoas começam a viver suas vidas e você tem que viver a sua. Só que observem vocês, de acordo com a psicanálise, a psicologia, exatamente esse momento que precede em dias uma perda, é que essa pessoa, a ficha de quem perdeu vai cair. E nesse momento, gente, é que a pessoa pode mais precisar de você. Assim é também o pós-diagnóstico do TEA. E aí a gente observa que, geralmente, nos nossos grupos, né, a gente tem muita preocupação em debater a avaliação quando é um grupo de especialistas. Muitas das vezes temos a preocupação de debatermos, né, a intervenção, a identificação do autismo, mas o pós-diagnóstico, para além de intervenções terapêuticas, e a família de quem recebeu? E a própria pessoa? Bom, vamos falar sobre o pós-diagnóstico. Nessa aula, vocês vão discutir comigo os seguintes assuntos: a importância da compreensão
e apoio após o diagnóstico. Entendendo o diagnóstico, vamos falar sobre o impacto na família, o apoio emocional que é necessário, as intervenções e terapias, a educação inclusiva, desenvolvimento de habilidades sociais, acesso a serviços de saúde, advocacia e direitos. Obviamente, conforme quem já observou a grade do nosso curso, muitos assuntos que estão aqui, algumas dessas abordagens, vocês vão perceber que nós iremos ampliar muito mais em outras aulas, tá? Mas cabe também a esta aula que a gente, pelo menos, pincele, tá, o pós-diagnóstico. Bom, e aí eu trago uma reflexão para a gente começar a nossa aula. Vejam vocês, não existiam exames que pudessem detectar seu autismo na gravidez. Não existia ultrassonografia que me preparasse. Eu não pude me preparar para o autismo. Eu não pude me adiantar ao seu diagnóstico. Nada nessa vida me preparou para ser mãe atípica, a não ser o amor. Aquele sentimento, e aí a Bianca Vinagre Silva continua o texto dela. Mas vocês observaram os sentimentos, esse mix de sentimentos entre a culpa, o luto, a dor e o amor de uma mãe atípica? Eu não sei se aqui nós temos mães atípicas presentes, mas eu, além de mãe atípica, ainda sou vó atípica. Então, imaginem, tudo isso que a Bianca Vinagre coloca aqui para a gente faz sentido. E é por isso mesmo que a gente trouxe o pós-diagnóstico. E aí, gente, para podermos começar, vamos falar sobre a importância da compreensão e apoio. Bem, você, enquanto especialista, professor, vizinho, sociedade, você compreende que o seu vizinho fez uma longa, tá? Aquela pessoa que está diante de você, olha aí, ó, a Cristiane colocando que ela é mãe atípica. Será que nós temos mais mães atípicas por aqui? Ou vovós atípicas como eu? Tá? E entenderão a importância da compreensão e apoio pós-diagnóstico. Olha aí a Luana Schwag-Futter também colocando que é mãe atípica. Bem, vamos entender, gente, quando a gente pensa no pós-diagnóstico, após uma jornada que já é cansativa, a Elaine também está colocando, após essa jornada que já é cansativa, desgastante para a nossa vida, vejam vocês, a pessoa que recebe o diagnóstico, ou uma família que recebe o diagnóstico, poderá ser impactada de maneiras diferentes. É isso que vocês estão vendo nessa lâmina. Então, notem vocês, a nossa abordagem não é apenas para uma mãe que recebe o diagnóstico, um pai, um avô, mas até mesmo a própria pessoa, como foi o meu caso. E aí, vejam vocês, esses impactos podem variar em intensidade e natureza. Portanto, aquilo que Marcele sentiu e sente, não será o mesmo, por exemplo, que a Luana, tá? Bom, e ainda dependerá de fatores como grau de conscientização prévia. Exemplo, Marcele é uma especialista em autismo. Então, quando Marcele vai recebendo os diagnósticos frequentes na minha família, nós somos mais de 30 autistas. Quando eu vou recebendo os diagnósticos, não é a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, que não tem conhecimentos. Mais ainda, pode ser pior quando a pessoa tem mitos e preconceitos enraizados sobre o autismo. É pior do que aquelas que então não conhecem nada. Bom, continuando.
a compreensão do transtorno, o apoio disponível e as características específicas do indivíduo. Todos esses elementos é que vão dizer como que receber o laudo vai impactar a vida de uma pessoa ou até de uma família inteira. Bom, nesse passo a passo do pós-diagnóstico, vejam vocês, nós começamos aqui, primeiramente, pelo choque. Tá? O choque e negociação. É dessa forma que nós chamamos. Ou também, conforme eu coloquei nesta lâmina, o negacionismo versus o sentimento de culpa. Vejam vocês, algo que a gente registra no nosso dia a dia, tá? Dia a dia da clínica, principalmente, quando a gente recebe os pais, a gente faz toda aquela avaliação, auxilia, né, nessa jornada até o diagnóstico. Quando esses pais, essas famílias ou a própria pessoa volta para a gente, é normal, é comum que a gente observe o negacionismo, tá? Então, vejam vocês, primeiramente, um choque, mesmo que essa pessoa também desconfiasse de algo, tá? Mas a pessoa recebe, primeiramente, um choque e vai passar por um período que nós chamamos de negociação emocional. E é comum a esse período o negacionismo. Não, meu filho não pode ser autista. Olha como ele é inteligente. Perceberam? E pior que a sociedade alimenta esse tipo de pensamento, esse tipo de preconceito, buscar a cara do autismo. Então, vejam vocês, é por isso, gente, que é importante, tá, que a gente possa saber como que a gente vai fazer o apoio pós-diagnóstico. E ainda tem mais, vejam vocês, pode envolver a tentativa de compreender o diagnóstico, questionar o porquê, buscar informações sobre o que isso significa para o futuro. Imaginem vocês, eu observo na televisão, hoje a gente vê, a gente liga a televisão, sempre os jornais mostrando casos de denúncias, não é isso? Em relação ao autismo, maus tratos à pessoa com autismo, exclusão da escola, e a gente vai vendo aquele monte de coisas. E, de repente, você descobre, meu filho é autista. Meu Deus, meu filho vai passar por tudo aquilo que eu vejo na televisão, pessoas passando. Abro as redes sociais, começo a ver um monte de coisas. Então, eu começo a ter ali, gente, uma negociação emocional, busca por respostas, tá? E então, a gente cai numa fase, tá? Dentro dessa negociação emocional, esse choque, que nós chamamos de luto. Um luto que será precedido de uma aceitação, até a página 2. Então, vejam, o choque, esse choque poderá trazer o negacionismo. Esse negacionismo, uma vez essa família encontrando algumas respostas, poderá chegar nessa fase que nós chamamos de luto, tá? E esse luto, gente, vejam vocês, ele é real, tá? Notem, leva os pais a passarem por um processo de luto pela expectativa anterior de um desenvolvimento típico, o que nós também chamamos de a perda da idealização do filho perfeito. Observem vocês, é normal, é comum. Por quê? Ninguém, gente, diz assim, eu quero ter um filho autista. Ninguém, quando se projeta dentro de um casamento, de uma relação, a pessoa diz, não, olha, eu quero engravidar para ter um filho autista. Isso não existe.
Todos nós pensamos, né, idealizamos um filho perfeito, sem prejuízos no seu sistema nervoso central, sem prejuízos globais de desenvolvimento. Então, a perda da idealização deste filho perfeito é que faz com que uma pessoa entre no estado que nós chamamos de luto. Quando nós estamos falando da própria pessoa que recebeu o laudo, como nós temos hoje aí uma diversidade de adultos, tá? Suporte 1 recebendo laudo. E aí? A perda da idealização de si mesmo, expectativas, o olhar para trás e pensar quantas situações você passou e você não tinha uma justificativa. Isso também pode trazer o luto. Você ficar entre o eu sou competente ou, na verdade, eu sou um incapaz. Observem que até mesmo o enquadramento do autismo enquanto deficiência, tá? E os pais, por exemplo, a própria pessoa, pensar, caramba, meu filho é uma pessoa com deficiência. Quem que idealiza ter um filho com deficiência? Ou se ver como pessoa com deficiência, se sócio-histórico, culturalmente, tá? A deficiência gera preconceitos. Deficiência, as pessoas colocam como sinônimo de defeito. Está faltando alguma coisa. Compreenderam como que a gente precisa dar atenção ao pós-diagnóstico? E aí, vejam vocês, à medida que esse processo avança, há a possibilidade de alcançar a aceitação do diagnóstico e até a compreensão de que cada pessoa, independente de suas características, possui seu próprio potencial e singularidade. Só que, vejam bem, muitas das vezes não sozinhos. Para haver essa possibilidade de entender que deficiência não é sinônimo de defeito, de incapacidade, tá? É necessário, muitas das vezes, muletas. Muletas para o cérebro. E acreditem, é muito mais difícil romper com certas estruturas construídas, sócio-histórico-culturalmente construídas, do que a gente conseguir lidar com a deficiência em si, tá? Bom, e aí, vejam vocês, há um outro sentimento que também se torna preocupante quando a gente fala no pós-diagnóstico. Se chama o sentimento de culpa. Nesse ponto, é muito importante que a gente se detenha no número crescente de mães que se tornam mães solo após o diagnóstico do filho. E quando eu falo mãe solo, não quer dizer que o marido foi embora de casa. Muitas das vezes, o cidadão ainda está dentro de casa, mas você vai se ver sozinha. E essas mães têm passado por traumas, inclusive, quando eu construí as lâminas lá da primeira aula, eu fiz questão de colocar algo que me chamou muito a atenção durante os estudos e pesquisas sobre mães atípicas, que o cansaço, a fadiga, o estresse de uma mãe atípica pode ser comparado ao estresse pós-traumático de soldados de guerra. Então, é algo muito sério. E mais ainda, o machismo estrutural diz o defeito está na mulher. E a psicanálise, a psicologia, deixa o seguinte para a gente: a culpa nasce com a maternidade.
É profundo demais isso. Qualquer mulher, tá? Mulheres atípicas que têm filhos típicos, mulheres típicas, perdão, que têm filhos típicos, poderão experimentar a culpa. A criancinha bateu o dedinho. A mãe, a culpa é minha que não estava olhando, mas ela estava ali dobrando, lavando uma pilha de roupas. E a criancinha correu e bateu o dedinho, caiu. A mãe acha que a culpa é dela. E o mundo aponta. Lembram do termo? Filho da mãe. Não é isso? E geralmente de uma forma pejorativa. De uma forma pejorativa. Quando está tudo bem, ninguém lembra que existe ali um filho da mãe. Então, observem, o sentimento de culpa, a autocrítica, a sensação de incapacidade, não que os homens não possam experimentar esses sentimentos. Eu mesma recebo todos os dias pais zelosos, verdadeiros chefes de família, que apoiam. Mas, infelizmente, os dados mostram para a gente que as mães passarão a carregar a culpa, a autocrítica, a crítica do mundo, as exigências do mundo, tudo sozinhas. E mesmo que não seja dessa forma, ainda assim elas lidarão, os pais lidarão, a própria pessoa, quando recebe o laudo, poderá lidar com o sentimento de culpa. Mais um motivo que a gente tem exatamente para fornecer a essa família, a essas mães, a própria pessoa adulta que recebe o diagnóstico, informações assertivas que combatam sentimentos como esses e, principalmente, preconceitos que foram criados ao longo da história. Bom, e aí, vejam vocês, agora que eu já passei pela fase de luto, eu começo a pensar, me pego pensando, como será o futuro do meu filho? Como será o futuro desse meu neto? Como será o meu futuro agora que eu tenho um laudo de autismo? Eu sei que o mundo é preconceituoso, é excludente. E aí eu peço a vocês, se coloquem no lugar, quem aí não for pai, mãe atípica, ou a própria pessoa atípica, se coloque no lugar de uma mãe, de um pai. O que será que passa pela cabeça de um pai, de uma mãe, quando recebe o laudo de que seu filho é autista? E junto a esse laudo, a pessoa começa a observar principalmente as limitações do ser humano autista. As potencialidades, que é algo que a gente vem debatendo muito, vão ficando jogadas para o lado. O ser humano tem um costume feio, terrível, de olhar mais para as imperfeições do que para aquilo que realmente é mais importante, que são as potencialidades do ser humano. E um pai, uma mãe, por exemplo, que recebe ali o diagnóstico do seu filho, ele começará a ter preocupações, gente, que são reais. E quando a gente fala que são reais, é porque nós sabemos que o mundo é excludente, sim. Questões relacionadas à educação. Você todos os dias acompanha no jornal. A creche negou matrícula. Diz que não tinha vaga lá naquela escola para o 4º ano. E aí, quando você conversa com o vizinho, tinha vaga para o filho do vizinho. Compreenderam? Autista sofreu dentro de um ônibus, dentro de um trem.
foi excluído de uma festa, vizinhos reclamaram. Isso não faria uma mãe, um pai se preocuparem com o futuro do seu filho? Mais ainda, desenvolvimento social, independência e qualidade de vida. Nós não vamos ficar para sementes. Quando a gente para pensar, não ficarei para a semente, meu Deus, meu filho autista, quem vai cuidar dele? Será que ele vai conseguir chegar a um grau de independência, autonomia, que não precise de ninguém? Aí você começa a pensar em todos os membros da sua família, que na sua falta, na sua ausência, poderiam suprir. E você começa a botar a mão na cabeça, mas não fariam como eu faço. Não cuidariam como eu cuido. Verdade ou mentira, gente? É exatamente dessa forma que a gente se sente. E isso vai gerando ansiedade, gerando estresse. Nem todo pai e mãe, tá, que recebem o laudo são especialistas. Às vezes, nem mesmo sabem o que é o autismo. Não entendem fatores neurobiológicos que estão por trás do autismo, hereditariedade, não compreendem o autismo. E aí, nesse caso, os pais pensam, o que eu faço com ele? Agora eu tenho laudo. E agora? O que eu faço? E quando é a própria pessoa que já entrou num processo que nós chamamos de metacognição, essa pessoa já observou suas limitações, algumas de suas potencialidades, ela começou a compreender por que ela nunca conseguiu permanecer muito tempo, de repente, em um emprego, por que ela passava mal. E ela fala, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida com esse laudo? Já compreendi a problemática. Me escondo num buraco e fico lá dentro? E agora? Bom, aí vejam vocês, mais uma fase também, ou algo, uma condição, não uma fase, mas uma condição que acompanha muitas famílias, o isolamento social. Não é fácil ser atípico, ser mãe, pai, tio, tia, de pessoas atípicas. Quantas vezes eu recebi relatos de familiares dizendo: não vou mais levar meu filho à casa dos avós, não vou mais à festinha, não vou mais ao mercado, não vou mais ao shopping, não vou mais ao calçadão, porque ele entra em crise, as pessoas reclamam. Ele tem estereotipias, as pessoas reclamam, as pessoas ficam olhando. Alguns anos atrás, algumas mães andaram, inclusive, colocando faixas bem grandes na casa, na janela de apartamentos. Aqui há uma pessoa, uma criança autista, não estamos maltratando. Ele tem estereotipias. Porque era um tal de chamar a polícia. E aí, vejam vocês, com isso, com toda essa problemática, reclamações da escola, porque muitas das vezes não se investe na formação dos professores, professores têm resistência a buscar informações, infelizmente, tem resistência não só em buscar, mas em agir, em tirar do papel. Temos leis, políticas públicas que não saem do papel. Falamos em inclusão, em educação inclusiva, mas não sai do papel. E aí as reclamações, olha, seu filho não para quieto, o seu filho morde.
Todos os dias, quando a mãe vai buscar na escola, recebe as mesmas reclamações. E quando chegam para mim, sabe, puxa vida, olha, Marcele, mais um dia a professora me chamou, e às vezes na frente de todo mundo, e disse para mim, Marcele, o meu filho falou para mim, olha, o seu filho mordeu, o seu filho correu, o seu filho bateu. E eu viro para a mãe e falo, leve o laudo. Todas as vezes que você for buscar seu filho, leve o laudo. Fala, se não fosse assim, não seria autista. Não é verdade? E o que a escola está fazendo? Agora, vejam vocês, com todas essas situações, lidar com todas essas situações no dia a dia, ouvir a escola dizer que seu filho não copiou, o vizinho reclamar que o seu filho estudou na mesma escola, que mordeu, que bateu, pode levar os pais a quererem se isolar. Então, vejam vocês, em 2014, se eu não me engano, 2014, 2013, recebemos uma denúncia na nossa escola. E a denúncia que nós recebemos é que nós tínhamos, tá, junto com a denúncia, já a matrícula, o pedido de matrícula na nossa escola, de que nós tínhamos uma criança não, adolescente, que desde praticamente a primeira infância vivia preso num quarto. Preso dentro de um quarto. Porque quando os pais pensaram lá para os 2, 3 aninhos, muitas das vezes, em sair com essa criança gritava, chorava por conta dos estímulos do ambiente. Essa criança entrava em crise, e aí a família resolveu que o melhor seria que vivesse isolado dentro de um quarto. Só que nós temos uma professora que, assim como eu, também mora na comunidade, e a comunidade, a escola está dentro da comunidade, essa professora viu, denunciou, e o Conselho Tutelar resolveu acabar com aquilo, cárcere privado. E esse garoto foi matriculado na nossa escola para aprender tudo aquilo que ele poderia ter aprendido durante a infância. Aí vejam vocês, a gente joga pedra em cima, mas quanta coisa que essa mãe, essa família não ouviu, até chegar a tomar uma decisão como essa. Sabemos que não é correto, a gente precisa fazer boas escolhas, tá? Mas imaginem vocês, o que poderia ter motivado essa família a agir dessa forma? Assim como a gente vê casos de mães que acorrentam o filho autista, nível 3 de suporte. E o isolamento social, gente, é a busca, é a fuga de uma sociedade preconceituosa. Isso pode acontecer em casos de adultos dentro do espectro do autismo? Sim. Pouco tempo atrás, o meu genro, que também é pessoa autista, o meu genro colocou lá no story dele algo que aquilo me impactou muito. Acho que ele encontrou na internet, em algum local, e ele pegou e colocou lá um cardzinho que dizia que nós nascemos no mundo que não é feito para autistas, para aceitar, para incluir. Um mundo cheio de ruídos, cheio de odores o tempo todo, e mesmo quando você está num local que diz incluir, ainda assim você poderá ser excluído. E muitas das vezes, nós autistas não vemos uma outra solução, sabe, no momento do desespero, que não seja exatamente se manter presos, isolados da sociedade. Mais um motivo para que você, professor, você, especialista, que você possa discutir mais o pós-diagnóstico. Soube que alguém recebeu o diagnóstico? Busca saber, e aí? E daí em diante?
Algo que eu costumo dizer, principalmente aos meus pacientes, aos pais dos meus pacientes, que quando a gente tem um diagnóstico em mãos, a família, pai, mãe, né, os responsáveis por aquela pessoa, precisam tanto ou mais de tratamento e de terapia que o próprio paciente. Dá para vocês entenderem? Uma mãe atípica, um pai atípico, precisarão de muito apoio, apoio emocional, por exemplo. E junto com esse apoio emocional, informações assertivas, tá? Bom, vamos ver como que se dá essa questão do apoio. O que você pode fazer? Eu tenho uma pessoa que está aqui conosco hoje, que eu vejo algo nela que me chama a atenção. Quando a pessoa, né, quando geralmente eu ou estou em crise e estou passando por uma situação difícil, a pessoa coloca em que posso ajudar. É a coisa mais rara do mundo de você ouvir. É a Luana. E aí, esses dias que eu fiquei muito em crise, me sentindo muito mal, e aí a Luana veio para dar aula no meu lugar, sabe? Mas todo momento, quando Luana, está acontecendo isso, Marcelinho, que posso ajudar? Ponto final. Isso se chama apoio emocional pós-diagnóstico. E aí, vejam vocês, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber fazer é dar uma explicação detalhada do diagnóstico, seus aspectos e implicações, informações sobre o espectro autista e suas características, mesmo que você esteja lidando com alguém que seja especialista. Porque no meio do estresse, quantas vezes eu atendo especialistas que não sabem o que fazer? Uma coisa é você lidar com o filho dos outros, outra é com seu próprio filho. É diferente, gente. É muito diferente. Então, vejam vocês, como posso ajudar? Tá? Usando a frase da Luana, como posso ajudar? Fornecendo explicações, informações seguras. Explica para a família o que é o autismo, para além dos preconceitos que são construídos na sociedade. Explica para a pessoa os aspectos do diagnóstico. Por que está lá que essa pessoa é suporte 2? Por que está escrito lá que essa pessoa é suporte 3? Por que está escrito que é suporte 1, mas que não é leve? O pai vai virar para você e vai dizer, mas aqui está suporte 1, então ele é autista leve, né? Olha, meu filho é autista leve. Não existe autismo leve. Leve para quem? Não é verdade? Então, vejam vocês, essas informações precisam ser dadas. Desconstruir o capacitismo. E acreditem, o capacitismo começa dentro de casa. Então, meu filho é pessoa com deficiência, não portador de deficiência. Meu filho é pessoa com deficiência, é autista. Meu filho não tem condições de trabalhar, ele nunca vai trabalhar. Olha quantas coisas que acontecem. Meu filho nunca vai aprender a ler, escrever. Meu filho nunca. A gente precisa dar as informações. Autismo não é patologia. É outra informação. Não é doença, em outras palavras. Essas informações sobre o laudo, sobre o diagnóstico, precisam ser dadas às famílias. Muitas das vezes,
tá? Dentro do laudo, pode vir lá, de repente, uma CID 6A02, e de repente lá vai estar uma letra, ponto, uma letra Z, e a gente precisa saber explicar. O pai fica perdido, e a mãe? E a gente observa que, muitas das vezes, os especialistas têm um automático, liga o piloto automático, realiza a avaliação, após realizar a avaliação, encaminha, não é verdade? Aí o pai, a mãe vão ao médico, o médico confirma a hipótese do autismo, e aí esse pai e essa mãe retornam para o especialista. Quando retornam para o especialista diz, ok, vamos começar a intervenção. Os pais, tá bom, beleza, semana que vem começamos a intervenção do seu filho. Cristiane colocou algo aqui, mas de verdade não consegui ler, Cristiane. Ficou uma sombra, não consegui ler, Cristiane. Daqui a pouquinho eu dou um jeitinho de tentar ler, tá bom? E aí, vejam vocês, a família vai permanecer do lado de fora, aguardando o filho do lado de dentro sendo atendido, e ninguém quer saber como aquela família está se sentindo. Não passam orientações. Papai e mamãe receberam o diagnóstico, a própria pessoa recebeu o diagnóstico. Cabe a você, antes de começar as intervenções, e aí eu estou falando, tá, para os especialistas, mas quem sabe os professores também possam fazer esse trabalho. A escola é um locus privilegiado. E aí chama essa família. Como vocês estão? Conseguiram compreender este laudo? Os especialistas têm por obrigação saberem explicar o laudo médico. E junto a esse laudo médico, as especificidades que estão ali. Especialistas como neuropsicopedagogo, psicopedagogos, eles têm por obrigação saber, inclusive, explicar por que tem aqueles remédios, aquela medicalização, caso as tenha. Nós temos uma disciplina chamada farmacologia, psicofarmacologia. Então, a gente precisa chamar essa família e fornecer a essa família informações que são imprescindíveis para aliviar o estresse e até mesmo para que essa família possa saber o que fazer e possa criar expectativas que sejam reais sobre o filho. Cuidado, expectativas que sejam reais sobre o filho. Quando eu falo cuidado, é porque, muitas das vezes, por falta de conhecimento, a gente também pode falar abobrinha. E aí, muitas das vezes, o pai e a mãe vêm, sabe, chorando, muito triste, meu filho não vai aprender a ler nunca. Será que nós temos certeza para dizermos que não, ele vai aprender sim, porque eu sou um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, um excelente professor, seu filho vai aprender. Não, nem todo autista vai aprender a ler e escrever. Isso é fato. Por isso, a gente tem que botar os pés dos pais no chão. Nós temos um documento chamado anamnese. E dentro desse documento, a gente coleta informações após o laudo, tá? Ou até antes do laudo, essa é a realidade, antes do laudo, após a avaliação, a gente encaminha. E nesses encaminhamentos, a gente, para ter certeza se uma pessoa vai saber ler e escrever, a gente precisa dos exames de imagem da neurologia, a gente precisa de exames da psiquiatria, precisamos do otorrinolaringologista, da fonoaudióloga. Aí sim, com tudo isso concreto em mãos, a gente pode dizer, olha,
Observei aqui nos exames e o feedback da neurologia que não há comprometimento de áreas importantes no cérebro dessa pessoa para leitura e escrita. Seu filho tem condições de aprender a ler e escrever. Ah, não, ó, estou observando aqui que o seu filho realmente terá muitas dificuldades, talvez ele nem chegue a ler e escrever, entretanto, isso não impedirá que o seu filho possa também conviver de uma maneira excelente, mesmo na nossa sociedade letrada. Por quê? Nós temos outros mecanismos de sobrevivência que poderão e deverão ser ensinados ao seu filho. Perceberam? Bom, ainda caminhando, vejam vocês, explicar sim para a família o que é o autismo, tá? Como eu estava dizendo anteriormente, colocar o imaginário dessas famílias como algo concreto, de pés fincados no chão. Explicar para essas pessoas, por exemplo, as dificuldades de comunicação no autismo. E ainda digo mais, principalmente quando é um autista de suporte 1. Ué, Marcele, mas não é o autista de suporte 3 que vai ter mais dificuldades na comunicação, na interação, o comportamento? Vejam bem, o autista de suporte 1, como eu, por exemplo, por falar, oralizar, muitas das vezes de forma até com vocabulário rebuscado, as pessoas tendem a acreditar que essa pessoa não terá dificuldades na comunicação. E eis que eu, adulta, aos 49 anos, me pego em pé num aeroporto, paralisada, sem conseguir oralizar um A, em frente a uma escada rolante. Eu sei que eu preciso pedir ajuda. Eu sei falar, me ajuda, por favor. Mas naquele momento, travou. Em muitos momentos, travaremos. Então, é importante que a gente explique. Explicar a esses pais, por exemplo, a família e até mesmo passar orientações à escola, aos professores, de que muitas das vezes, quando aquela criança morde, ela está tentando comunicar algo. Como ela não consegue se comunicar de maneira eficiente, ela morde, ela bate. Todo comportamento tem função. Então, tudo isso a gente precisa fazer após o diagnóstico do TEA. Não é apenas, tá, ele é autista, tudo bem, até a próxima. Vamos começar uma intervenção? Características do autismo, esclarecer termos, como dificuldades na comunicação verbal ou não verbal, que infelizmente até especialistas erram e erram feio. Ele é autista não verbal. Se especialistas erram, que dirá os pais? Os pais não vão entender. Gente, vejam vocês, se eu sou capaz de apontar para algo que eu quero, para pedir algo que eu quero, se eu sou capaz de fazer expressões corporais para me comunicar, por exemplo, se eu sei falar com as mãos, libras, não podem dizer que eu sou não verbal. Um autista não verbal, um indivíduo não verbal, não é apenas aquela pessoa que não oraliza, que não fala. Uma pessoa, para a gente dizer que é não verbal, essa pessoa não consegue se comunicar de forma alguma. E aí, quando eu escuto alguém dizer ele é não verbal, eu faço uma contra-pergunta: como ele se comunica? Como você consegue chegar à conclusão de que essa pessoa está com sede, que ela está com determinadas necessidades?
E espero que a pessoa vai me dizer. E na maioria das vezes, não é um autista não verbal. É raro a gente ter um autista não verbal. Acreditem em mim, é raro. O que nós vemos são pessoas que não sabem se comunicar com autistas, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nisso também. Explicar, inclusive, quando a gente fala que autistas seguem padrões. Por que que autistas seguem padrões? Têm comportamentos restritivos. A seletividade alimentar, por exemplo, é um desses comportamentos restritivos. Por que que eu digo que ele é padronizado? E aí a gente pode utilizar exemplos para uma família. Sabe aquela sua queixa, pai, mãe, que a pessoa com autismo, quando você fez uma faxina em casa, mudou alguma coisa, a pessoa à noite teve dificuldade para dormir? Sabe, de repente, quando alterou um horário de refeição, ou que voltou às aulas, essa pessoa começou a ter crises? Isso são comportamentos padronizados, que quando são quebrados, a ruptura leva um autista a ter crises. Estereotipias, tá? Podem ser explicadas como determinadas manias específicas do autismo, no autismo, que podem também ser para se autorregular. Como, por exemplo, a professora Marcele, que o tempo inteiro que está dando aula se balança. Explicar, inclusive, para os pais que nem toda estereotipia, nem todo hiperfoco tem necessidade de ser retirado. Muitas das vezes, o que a gente pode fazer é dar uma função, tornar funcional, ampliar, para que essa pessoa, a partir do seu hiperfoco, possa aprender a ler, escrever, a fazer contas, outros cálculos, para que essa pessoa possa aprender um determinado trabalho, um determinado comportamento, uma nova habilidade. Então, nós precisamos compreender isso e explicarmos isso para a família. Porque muitas das vezes, como as pessoas ficam observando na rua, fazem comentários, piadinhas, muitas das vezes a gente recebe pais que perguntam, ou mesmo a gente vê especialistas de forma errada, tentarem tirar determinadas estereotipias, como flapping, por exemplo. Balançar, sabe, o ritmo, movimentos ritmizados. E a gente explica, olha, não faça isso. A pessoa com autismo está tentando se autorregular, já para não entrar, muitas das vezes, em crise. E aí você vai lá e começa, para com isso, menino! Para com isso, garota! O que vai acontecer? Crises e mais crises. Compreenderam? Sensibilidade sensorial. É importante que a gente possa esclarecer para os pais que muitas das crises dentro do autismo podem ser, com certeza, controladas a partir do que nós chamamos, principalmente dentro da ciência ABA, nós chamamos de variáveis que controlam o comportamento. Então, a gente precisa explicar que, muitas das vezes, se você diminui determinada luminosidade, se você diminui o som de uma TV, ou se você aumenta, você poderá auxiliar essa pessoa e combater o problema antes que ele aconteça. Tá? Questões, por exemplo, de alimentação. Gente, eu vi uma cena num refeitório que só é perdoável porque a mãe também é atípica, de suporte 3. A mãe colocava comida, empurrava para dentro da boca da menina, a menina botava para fora, a mãe botava para dentro, a menina botava para fora. Isso, gente, foi algo insuportável. Sabe? Que eu não consegui ficar sem fazer alguma coisa.
precisei ir lá, sabe? Ó, chega, parou. Quer fazer isso, faz em casa. Chega, acabou. Então, vejam vocês, é importante que a gente explique. Quando uma pessoa com autismo começa a apresentar restrições, comportamentos restritivos em relação à comida, não é frescura. Tá? Pode ser uma sensibilidade sensorial relacionada ao visual, tá? Ao olfato. Então, vejam vocês, mais uma vez me citando como exemplo, para vocês perceberem, autista de suporte 1, tá? Passei 5 dias sem me alimentar em determinado local. Viajei, foram 5 dias sem me alimentar. Voltei a comer quando cheguei em casa. Seletividade alimentar. Eu não aguentava sentir o cheiro da comida, das comidas. Não conseguia suportar o ruído das pessoas. Então, a gente precisa esclarecer isso para os pais. Quantas vezes a gente conversa entre mães atípicas, que também são especialistas hoje, e a gente começa a pensar lá atrás. Hoje nossos filhos são grandes e a gente começa a pensar lá atrás, caramba, eu gritava, eu dava uns tapas para a criança comer e ele era um autista. Eu não sabia que era uma pessoa com autismo. Então, é por isso que é importante que a gente esclareça. Porque se a gente não esclarece, o pai e a mãe não têm o adivinhômetro. E o que vai acontecer? O pai com o laudo na mão, a mãe, mesmo tendo o laudo, ainda assim ela vai continuar, tem que comer. Tudo que está no prato você tem que comer. Por que será que eu estou indo? Toda vez que a gente sai, ele começa a gritar no meio da rua, dentro do mercado. O pai e a mãe não compreendem que é o excesso de estímulo que poderá fazer com que essa pessoa desencadeie crises. Outra coisa importante, a questão da intervenção precoce. Quanto mais cedo, melhor. Conversava eu há poucos minutos, né, antes da gente entrar para a nossa aula, conversava eu com a minha filha, que também é autista, e dizia para ela, olha, cuide-se, tá? Ela também é suporte 1, cuide-se. Porque quando o laudo vem tardiamente, nós já estamos cheios de comprometimentos. Então, quando a gente sabe que uma família conseguiu o diagnóstico, a gente deve incentivar a intervir. Vamos lá, ó, isso só é o primeiro passo, é a pontinha do iceberg. Eu sei que vocês estão cansados, sei que é uma jornada, compreendemos o financeiro, mas precisamos buscar essas intervenções precocemente. E quando a gente fala desse precoce, podemos ampliar um pouquinho mais. Tipo, descobriu o autismo? Temos o laudo do autismo? Beleza, então o momento é esse, não vamos deixar para amanhã, não vamos procrastinar mais. Às vezes a gente tem ali uma pessoa, digamos, de 30 anos, e agora essa pessoa recebeu o laudo do autismo. Beleza, não tem problema. O precoce dela é a partir daquele momento. Então, a gente precisa incentivar a buscar as intervenções assertivas. E aí, vejam vocês,
temos que também orientar essas famílias e mesmo a própria pessoa, quando recebe o laudo, precisamos também orientar as terapias comportamentais e educacionais. Antes um pouquinho de entrar nesse assunto, algo que eu não falei lá atrás, que é imprescindível que a gente oriente as famílias, tá? Inclusive para que elas não caiam em determinadas armadilhas. Gente, autismo não tem cura. Lembra que lá atrás eu falei? Não é doença, não é patologia, nós não vamos ter vacina, nós não vamos ter remédios para curar o autismo. E, infelizmente, o que é que a gente observa? Ainda vemos muitas pessoas caindo nessa armadilha. Poucos dias... Luana, eu vi que você levantou a mão só um minutinho. Esses dias atrás, eu ia compartilhar, gente, um livro. Eu peguei na Scribd, né? Eu sou assinante da Scribd, então fui baixando. Quando eu fui para compartilhar, eu parei, olhei realmente o título do livro, eu quase caí para trás, vindo inclusive de uma médica, tá? Que ela afirma lá com todas as letras que autismo não existe. E que quando o filho dela foi laudado como autista, ela conseguiu encontrar cura. Então, vejam vocês, cuidado com esses discursos e a gente precisa orientar as famílias. Existe uma cronicidade. Autismo é transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer para a gente o quê? Essa pessoa nasceu autista e vai morrer autista. Às vezes, com o tratamento, essa pessoa, igual quando o Lovaas, né, fez lá os seus estudos, seus experimentos, o que foi observado lá em 1987? Quem ficou com intervenções com uma intensidade, uma carga de mais de 10, 15, 20 horas semanais, tá, de tratamento, parecia que nem eram pessoas autistas, aquelas crianças. Agora, vejam vocês, casos e casos. Luana, por favor. Deixa eu ligar meu áudio aqui, porque às vezes a gente esquece, né? Eu estava aqui ouvindo você falando muito assim, né? Que a gente tem que orientar as famílias, mas é importante que a família também entenda o papel do que ela precisa ouvir, do que ela precisa ser orientada, porque às vezes a gente vai no profissional, paga o profissional, e o profissional, a gente não sabe nem o que esperar do profissional, né? Por isso é importante a gente saber o que a gente precisa ter de informação desse profissional. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai lá e vai para o psicopedagogo, vai lá para o neurologista. Aí a gente recebe o laudo, a pessoa joga a gente no mundo e ele não fala, a gente não sabe o que esperar dele. A gente acha que é normal sair do médico sem informação. A gente acha que é normal sair do médico com um monte de dúvida, ouvindo aquele monte de mediquês e sem poder perguntar. Mas não é o normal. Não é o normal. O normal é a gente sair da consulta sem nenhuma dúvida. Eu fui fazer uma visita ao Benjamin Constant, que é para deficiência visual, e lá eles têm uma pedagoga que fica junto com o médico para fazer essa linha, para traduzir os termos técnicos. O normal, gente, o certo seria isso. Que a gente tivesse um acompanhamento, que alguém viesse traduzisse as coisas para a gente. Esse seria o normal. E não sair de uma... qualquer que seja o atendimento com mais dúvida do que entrou. Exatamente, Ana. É para isso que a gente pensou assim, né, no pós-diagnóstico, porque a gente sai com um monte de dúvidas. E nem sempre com quem a gente vai fazer pergunta é a pessoa mais assertiva, mais acertada de se fazer. Porque a vizinha, ela não sabe explicar, ela vai explicar com os preconceitos dela, com as visões dela, com o jeitinho dela, né? Fulana de tal, que às vezes é até mãe de uma pessoa autista, mas ela não tem a mesma consciência, de repente ela ouviu as mesmas besteiras que a gente também está ouvindo. Então, o certo mesmo é a gente conhecer as situações para saber o que cobrar também.
Com certeza. Obrigada, Luana. Agora, lembrando que, infelizmente, né, o Brasil, nós temos uma cultura de seres humanos passivos. Então, não é nem só em relação ao autismo, inclusive, né, em relação a médicos, né? Muitas famílias têm essa cultura passiva. Olha só, Luana, o que aconteceu há pouco tempo atrás, né? As minhas filhas contando, a gente ri, mas isso é sério. Tá? Durante uma reunião, agora, no iniciozinho do ano, a minha filha estava lá na primeira reunião de pais, né? Para ver lá, né, as diretrizes, tudo direitinho. E a diretora estava aos berros, eu conheço a diretora, inclusive, ela estava aos berros dizendo para os pais: olha, estamos fazendo a distribuição, vocês estão fazendo a distribuição de uniformes, que façam direito, porque vocês, ano passado, fizeram uma porcaria de trabalho e vocês têm que entregar direito o uniforme. A gente para e pensa, peraí, como assim? Né? Primeiro, né, pai e mãe entregando o uniforme. Beleza, a comunidade participando. Mas a gente não vai poder exigir uma coisa feita com perfeição, de repente com uma ética, principalmente se a gente conhece a comunidade que está inserido. E aí a direção começa a gritar. O que os pais fazem? Silêncio. São hierarquias. O médico fala, eu abaixo a cabeça e vou embora. O diretor da escola grita, eu abaixo minha cabeça, inclusive professores. Abaixam a cabeça e vão embora. Então, na verdade, penso que a gente precisa fazer com que as informações circulem. Tá? É exatamente isso que eu penso. Por quê? Conforme a Luana trouxe aqui, a família precisa saber, beleza, precisa como? Saber como? Por meio do quê? Então, a gente precisa fazer a informação circular. Se a gente não faz as informações circularem, fica muito mais complicado. Hoje, vocês estão aqui nesse curso, tá? Que foi pensado com muito carinho. Quem criou essa grade foi a Luana, inclusive, tá? Pensando em todas as necessidades, tá? De conhecimentos sobre o autismo, que são contextualizados com o nosso cotidiano, com a nossa realidade. E aí, quando a gente sai de um curso como esse, a gente precisa multiplicar, não é, Luana? Então, por exemplo, ó, Luana fala isso aqui no curso. Beleza, eu, Marcele, posso pensar nisso tudo que a Luana disse e já entrar, de repente, quem sabe, entrar em contato lá com o secretário de Educação. Eu tenho o canal dele, né, aberto para conversar. Ele responde, inclusive, quando eu falo, eu posso passar uma mensagem para ele, para quem sabe, se junto com o da saúde, a gente não possa fazer algo pelo menos parecido com o que Luana falou aí que acontece no Instituto Benjamin Constant. Eu posso, de repente, começar a colocar mais vezes publicações que informem, que circulem. Hoje, eu não sei se na região de vocês também tem isso, eu estou aqui no município do Rio de Janeiro. Hoje nós temos Rede Paciência, no bairro que eu moro, nós temos Rede Campo Grande, Rede isso, Rede aquilo, onde as pessoas colocam coisa para vender. A gente pode jogar lá, ó, algumas informações. As pessoas veem. Você sabe o que é o autismo? E aí, cada dia a gente coloca, sabe, em doses homeopáticas. A gente vai fazendo a informação circular. Mitos e verdades. O que você deve saber? E vai fazendo circular a informação. Uma outra coisa importante, buscar sempre indicar aquilo que é acessível, que é social.
tá? Esse curso, por exemplo, valor acessível. Comecei um curso em aba social, R$ 10 para as famílias. Então, a gente vai indicando para as pessoas, olha, tem algo gratuito. Você é pai, mãe de pessoas com autismo? Olha, vou deixar para você alguns endereços, alguns links, onde você pode obter mais informações. Compreenderam? Eu acredito que, dessa forma, os próprios pais, as próprias famílias também encontrarão esse apoio. E dentro do que nós chamamos, tá, de terapias, intervenções, tá, que estejam no contexto comportamental e educacional, tá, nós encontraremos abordagens como, por exemplo, a ciência ABA, que não é um método, mas é uma ciência que já provou a sua eficácia. Tá? Nós teremos também o método TIT, que também já provou sua eficácia. Nós temos o Denver, temos tantas outras possibilidades que precisamos trazer para a vida dos pais essas possibilidades, tá? Por quê? É um comportamento disruptivo, um comportamento inadequado, uma dificuldade de aprendizagem. Não basta cruzar os braços. A gente precisa mostrar o caminho e mostrar para os pais que existem caminhos para que a gente possa trazer habilidades para a vida dessa pessoa, mas com a responsabilidade e comprometimento. Então, por exemplo, aba. Eu sou especialista em aba. Tá? E aí, vejam vocês, durante os cursos que eu ministro dentro da ciência ABA, eu costumo dizer para os cursistas que uma das coisas mais difíceis é a gente conseguir implementar um programa em ABA. Por que é tão difícil implementar um programa em ABA? Eu não tenho tempo. A gente ouve pais, mães, olha, não tenho tempo. Não consigo. Eu saio de manhã, está dormindo, quando eu chego à noite também está dormindo. Tá? Agora, vejam bem, é importante, claro, a gente sabe que o pai e a mãe precisam trabalhar para prover o sustento, mas a gente precisa fazer escolhas. Quando a gente tem uma família típica, e eu posso falar com propriedade, eu sou o chefe da minha casa. Tá? Uma família atípica, mulheres atípicas, genros atípicos, e eu precisei fazer algumas escolhas. Não foram fáceis, tá? Mas, em primeiro lugar, a minha família. Então, essas orientações, quando vieram, por exemplo, para mim, existe a aba, existe o método TIT, existe o Denver. Tudo isso eu fui estudando, eu fui aprendendo e vendo que, sim, eles têm condições de fornecer para a gente, quando a gente tem comprometimento, tá? Ajudar na aprendizagem e desenvolvimento social. E aí a gente apresenta, que faz parte do que Luana estava falando agorinha, a gente apresenta um pacote chamado Equipe Multidisciplinar. Só que vejam vocês, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, eu acredito que por aqui a gente deve ter especialista como eu, Luana, e Gidinalda, que está aí também, a gente deve ter professores. Entendam uma coisa, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, a gente precisa perpassar isso, tá? Além de multidisciplinar, essa equipe também precisa ser inter. Essa equipe precisa saber interagir. Então, veja bem, Joãozinho é atendido por Luana na psicopedagogia. Joãozinho tem a Cristiane como professora.
E, de repente, Monique é a médica neurologista, mas Monique não fala com Luana, Luana não atende nenhuma solicitação da Cristiane. O que acontece que a gente observa? Desde quando começaram a dicotomizar o ser humano, médico que cuida da orelha, o médico que vai cuidar da pele, o médico que cuida do coração, o que cuida do cérebro, o que cuida do pé, o que cuida do dedo. Cada vez que foram dicotomizando, quanto mais dicotomizaram o ser humano, nós perdemos muito a noção do todo. Vocês já observaram, quem aí, entendeu, estudou, né, um pouco de história, ou é curioso como eu, vocês já observaram que a gente via lá atrás, quando se falava, né, por exemplo, em Sartre e tantos outros, Aristóteles, né, a gente pegava aqueles homens da história e a gente, de repente, via que o cara tinha diploma de tudo. Esse cara era médico, esse cara era psiquiatra, era professor, ele era tudo, químico, físico, sabe? A gente olhava, mas como que um ser humano podia ser graduado assim em tantas coisas? Se eu for pegar, gente, alguns desses, a gente vai pensar assim, caramba, eu precisaria ter mais 3 vidas, tá, nessa terra, para que eu pudesse chegar na metade de diploma que esses homens tiveram, de tantas graduações. Mas sabe onde é que está? Porque, na verdade, gente, não se dicotomizava tudo como se dicotomiza hoje. E aí a gente via alguém que não se interessava apenas por um pedaço do ser humano, mas se acabava ali se atribuindo ao todo as suas funções. E realmente, tá? A gente não é nada se faltar muitas das vezes uma determinada parte. E a gente precisa ver o ser humano como um todo. Então, é importante que, quando a gente pense em equipe multidisciplinar, a gente comece a pensar em quebrar a resistência. Hoje nós vemos, tá, enquanto especialistas, verdadeiras muralhas que se levantam. E se eu, enquanto mãe, já passei por toda aquela jornada em busca do diagnóstico, tá, estressante, com ansiedades. Aí agora eu chego na escola, por exemplo, tá? E aí o psicopedagogo, ele diz, olha, preciso estabelecer um vínculo com a escola, para que a gente possa acompanhar as questões de aprendizagem. O fonoaudiólogo também, e a escola levanta uma muralha. A mãe volta desesperada, o pai volta desesperado. Compreenderam? Então, muitas das vezes, primeiro, é preciso que, quando a pessoa tenha o laudo, o diagnóstico, que ela entenda que vai precisar de uma equipe multidisciplinar para tratar do filho dela. Sabemos o quanto que isso é penoso? Sim, em termos financeiros, principalmente. Mas é o ideal, uma equipe multidisciplinar. Agora, a família consciente de que precisa ter uma equipe multidisciplinar, mas que essa equipe precisa, muitas das vezes, os personagens dessa equipe precisam, muitas das vezes, sair do trono do Todo-Poderoso, porque é o que a gente percebe. O neurologista que acredita, muitas das vezes, que ele é muito mais do que um professor, então ele não tem que conversar com o professor, eu não quero saber de professor, eu não quero saber de um psicopedagogo. Compreenderam? Então, não é apenas no sentido também de orientar as famílias. Professores precisam compreender que o trabalho, por exemplo, do psicopedagogo, o trabalho de um fonoaudiólogo, só vai surtir efeito para que você também sinta na sala de aula
se você quebrar a barreira. Tá? Bom, e aí, gente, vejam vocês, a figura do psico ou do neuropsicopedagogo tem a ver, após o diagnóstico, com intervenções assertivas sobre as dificuldades de aprendizagem. Então, por exemplo, o neuropsicopedagogo é aquele profissional, tá, que estudou neurociências, que estudou os caminhos para a aprendizagem, que deve conhecer muito bem o funcionamento do cérebro. Então, ele tem que entender de neurofuncionalidade, e ele vai auxiliar nas dificuldades de aprendizagem do sujeito. Lembrando que a aprendizagem é mudança significativa de comportamento. Então, o neuropsicopedagogo, ele também influenciará o comportamento, tá? Aqui, vocês vão perceber que, por mais que eu coloquei em cada lâmina determinados profissionais, mesmo assim, a gente tem aí interligações, claro, quando esses profissionais realmente são competentes. Temos o terapeuta em aba, tá? Esse também vai fazer intervenções dentro de um programa, tá? Supervisionado, tá? Ele vai fazer intervenções sobre o comportamento e é da atribuição desse profissional trazer novas habilidades comportamentais para o sujeito, que também quer dizer, gente, aprendizagens, inclusive pré-acadêmicas. Perceberam? Assim como o neuropsicopedagogo. Então, vamos percebendo como que a gente consegue encontrar vínculos que justificam o trabalho. E isso aqui que nós estamos mostrando é aquilo que nós poderemos, inclusive, orientarmos as famílias. Receber o laudo? Então, veja quem são os profissionais que você precisa, tá? O fonoaudiólogo, a terapia da fala. Gente, terapia da fala é mais do que ensinar um ser humano a oralizar. Envolve muita coisa, incluindo, gente, a alimentação. Pacientes com seletividade alimentar, autistas com seletividade alimentar, por exemplo, precisam passar por exames e, muitas das vezes, por intervenções do fonoaudiólogo. Muitas das vezes, a gente percebe que a problemática de alguns autistas em relação à seletividade alimentar também tem a ver com músculos, tá? Orofaciais. Então, a gente precisa levar, sim, tá, para o fonoaudiólogo, para que ele possa avaliar essa pessoa e para que ele também possa inferir sobre questões como, por exemplo, a seletividade alimentar. Ensinar essa pessoa a se comunicar com maior eficiência, tá? Introduzir, inclusive, uma comunicação alternativa, tá? Ou mesmo suplementar para que essa pessoa ela possa realmente conseguir se fazer entendida e entender o que o outro quer dizer. Linguagem funcional. Temos ainda aí, gente, o terapeuta ocupacional, que esse profissional, ele se incumbe, tá, de aspectos psicomotores. Então, imaginem vocês que esse profissional, ele lida, tá, com comportamentos, diversos tipos de aprendizagem, mas sempre relacionadas principalmente aos aspectos psicomotores, corpo em movimento. Ele compreende que mente sana em corpore sano. Então, vejam vocês, ele vai conseguir trazer por aspectos lúdicos terapias que serão capazes de fazer com que essa pessoa consiga interagir melhor em sociedade. Temos o psicólogo,
A figura do psicólogo também atuará nos comportamentos e, principalmente, gente, intervenções nos aspectos emocionais. E algo que a gente não pode deixar passar. Quando a gente fala sobre os aspectos emocionais, a necessidade do psicólogo ou um psicanalista, tá? Isso é, gente, ao longo da existência desse ser humano. Nós temos N casos de suicídio entre autistas, tá? Eu dei uma aula e apresentei aí os números alarmantes de suicídio entre pessoas dentro do espectro do autismo. Isso quer dizer para nós que, se eu tenho hoje uma criança autista, essa criança precisa começar a intervenção, tá, com o psicólogo, e ao longo da vida dessa pessoa, ela precisa ser acompanhada. Mesmo que o espaço de tempo, tá, seja cada dia maior, né? Então, bom, começamos uma vez por semana, vai ao psicólogo. Estabilizou? Tá tudo bem com essa pessoa? Até porque ela fará outras terapias. Tá, então agora ele pode vir uma vez por mês. Beleza, não pode deixar de fazer acompanhamento psicológico. Observem, é tão importante a gente se orientar e orientar as famílias, inclusive, tá? Porque o que é que acontece? Nós sabemos que temos indivíduos que têm dificuldades comunicacionais, que tem disfunções sensoriais, que tem prejuízos no sistema nervoso central, inclusive na neurotransmissão. Então, essa pessoa poderá desenvolver uma depressão e ninguém observar. E ela não vai conseguir te falar. Então, é importante que essa pessoa tenha o psicólogo, tá? Ou a figura do psicanalista. Temos também a figura do psiquiatra, e aí eu digo para vocês, nós temos hoje, gente, o neuropsiquiatra, que é um profissional que ele faz tantas vezes da neurologia quanto da psiquiatria. Por que esse profissional é importante? Nós entendemos que o autismo é um transtorno de ordem neuropsiquiátrica também. Se é um transtorno de ordem neuropsiquiátrica, precisamos do psiquiatra. Tá? Precisamos, além do neurologista, tá? Precisamos do psiquiatra, para que ele possa compreender como nós estamos sabendo lidar com as frustrações, antes que isso vire uma bola de neve. Então, muitas das vezes, nós teremos autistas que não precisam fazer medicalização e suas terapias, tá, comportamentais são suficientes. Ambientes adequados já será suficiente. Outros não. Outros precisam fazer a medicalização. E dentro desse aspecto, também é muito importante, gente, lembrar que quando a gente está orientando as famílias, tá, que a gente possa auxiliá-las, tá, orientá-las, inclusive, sobre não só sobre a medicalização, o comprometimento que é necessário ter, mas muitas das vezes, por exemplo, olha, está vendo essa receita que veio lá do médico particular? Talvez você possa ir ali no posto de saúde e trocar essa receita e ter gratuitamente a medicação. Compreenderam? É muito importante. Tá? Muito importante que a gente possa orientar as famílias. Eu canso de fazer isso no dia a dia. Tá? Orientar famílias, olha, vai ali no posto. Às vezes a gente, de tanto trabalhar no dia a dia, tá, com a saúde, a gente acaba estabelecendo contatos. Então, se a gente tem um contato, eu acredito que não custa nada, tá? A gente chamar lá o diretor do posto, ou alguém, vem cá, por favor, tem como transcrever essa receita?
Onde que a gente pode conseguir? E a gente sempre consegue, tá? A gente sempre tem tido um resultado muito bom, tá? E aí, vejam vocês, as intervenções dentro da psiquiatria sobre o funcionamento da mente e também é comportamental. E aí chegamos na medicalização. Gente, uma das coisas que eu acredito que a família melhor precisa ser orientada, tá? Professores e até especialistas, é sobre a medicalização. Gente, eu ia dizer não custa nada, mas custa sim, que é dinheiro, a gente tem que pagar, tá? Fazer cursos que abordem a psicofarmacologia, tá? Esse é um ponto importante. Por que que eu digo isso? Quando uma pessoa recebe o laudo, o diagnóstico do autismo, tá? Uma das coisas que a gente percebe maior resistência, até por falta de informações seguras, tá? As famílias, por exemplo, é relativa à medicalização. A risperidona está no auge, está no topo. Vejam vocês, tá? Toda medicalização tem seus efeitos colaterais, todas. E aí vai uma orientação importante que eu descobri porque eu sou curiosa e encontrei uma profissional maravilhosa, competente, tá? Que foi a primeira pessoa que começou a levantar o diagnóstico da minha primeira neta. E aí, essa profissional, quando estava atendendo a minha neta, a gente conversando, ela falou assim: olha, antes dela fazer a medicalização, eu vou passar vocês para a cardiologia. Depois que ela fizer os exames cardiológicos, ela retorna. E aquilo chamou minha atenção, porque ninguém tinha feito isso em relação a mim. Eu percebia também os meus pacientes que iam e vinham. Sim, que ia. Mas o meu cérebro já trabalhando e eu já ficando de cabelos arrepiados. E aí veio exatamente como eu imaginei, tá? A resposta. Antes de fazer determinadas medicações, tá? É o caso da risperidona, Ritalina, principalmente aquelas que são, inclusive, excitatórias, mas isso cabe também aos antipsicóticos. É importante orientar a busca pelo cardiologista, independente da idade. Independente da idade. Outra coisa, bons profissionais existem em todas as áreas e os maus profissionais também. E nós acumulamos, sabe, erros que nunca deveriam ter acontecido. Por isso a importância de orientação, de conhecimento sobre medicalizações. Por quê? Para que a gente possa, inclusive, quando a gente olhar para uma receita, a gente poder dizer: acho que isso aqui tem alguma coisa errada, e buscar uma segunda opinião, tá? Isso é muito importante. A Luana acompanhou aí, outras pessoas que estão aqui acompanharam o drama que nós vivenciamos aqui em casa no final do ano passado e quase perdemos a minha neta, não porque a medicalização é errada, tá? Nós somos super a favor. Tem que tomar remédio? Vamos tomar remédio. O que for melhor para que a gente possa ter qualidade de vida. Mas, infelizmente, a ganância farmacêutica fizeram um remédio errado e quase ceifou a vida da menina. Tá uma dose cavalar. Então, é daí que... Ai, Didinalda, não estou conseguindo ler hoje, está ficando muito sombreado. E aí, o que acontece? Precisamos orientar as famílias. Você acredita que não está tudo bem? Percebeu algo diferente? Procure o médico.
Outra coisa importante, gente, que eu não posso deixar de falar também, professores, pais, mães, todos nós, enquanto sociedade, precisamos compreender. Você foi encaminhado ao neurologista, ao psiquiatra, beleza. Você chegou lá, o médico receitou, tá? Digamos, passou lá a risperidona para você tomar. Observe bem, gente. No máximo, 30 dias depois, tem que retornar. Se está tudo bem, você retorna para que o médico possa passar uma nova receita ou até mesmo perceber se há necessidade de continuar com a medicação. Você precisa dar esse feedback. Se sentiu mal, as coisas não estão caminhando muito bem, o médico precisa saber. E uma coisa que a gente observa acontecer muito, gente, principalmente em comunidades, onde nós temos hoje farmácias que vendem risperidona ou qualquer outra medicação, sem receita, sem nada. Tá? Então, o que é que a gente observa? A família vai, muitas das vezes, ao neuro, o neuro passa determinada medicação, a família faz aquela medicação, às vezes a coisa nem está dando tão certo, e aí, quando a gente pensa que não, a família já está 1 ano sem voltar ao neurologista. Essas orientações também precisam ser dadas a pessoas, por exemplo, que dependem do SUS. Algo errado que a gente percebe. Eu tenho pacientes que eu cheguei a tomar um susto. Só fica indo trocar receita. Não tem psiquiatra, não tem neurologista na clínica da família, no posto de saúde mais próximo. Tá? Como um neurologista virou para mim e falou comigo, olha, o governo não se preocupa em colocar neurologistas, não dá a atenção devida que deveria dar, não é tão importante assim. Então, você chega, por exemplo, tá, na neurologia, na psiquiatria, atendimentos que deveriam levar, no mínimo, 1 hora, é feito em 10 minutos. E a coisa só está piorando. Só está piorando. Então, a gente precisa orientar as famílias, aos professores, sobre a medicalização. Professores, você percebeu que o seu estudante, primeiro, tá? Ele recebeu um laudo, vai fazer medicalização, precisa observar as reações e registrar. E muitas das vezes, a depender do horário que o médico prescreveu, tá? Dependendo de N fatores, muitas das vezes o aluno precisa ser até afastado durante um tempo, por conta das reações. Tá? Nós já tivemos muitos casos assim, período de adaptação à medicação. E isso precisa ser explicado à família, para que a família também tome uma decisão, para que depois a escola não seja processada, para que alguém diga, não, estão excluindo meu filho. Tá? Então, vejam bem, e orientar as famílias e os professores que, se observarem, após esse período de 30 dias, tá? Ainda permanecem aqueles comportamentos desajustados, mesmo o professor fazendo determinadas adaptações no ambiente, na estrutura do ambiente, tá? E fez tudo o que podia. A família diz que essa criança está fazendo medicação, é importante encaminhar ao médico novamente. Orientar e convencer essa família a buscar o médico. Tá? Infelizmente, gente, essa questão, tá, das famílias e até mesmo a sociedade como um todo, ir ao médico e não voltar mais é problemático. Outra coisa importante que a gente precisa saber, tá, principalmente após o diagnóstico, como lidar com emergências e crises dentro do autismo. Até vir o laudo, muitas das vezes, ninguém sabia nada. Mas agora, gente, precisamos saber o tudo. Termos orientação sobre tudo.
tá? Não são birras, são crises. E mais ainda, hoje, o que nós sabemos sobre o autismo, que eu venho falando em palestras e em cursos? Pessoas com autismo são propensas à epilepsia. Aqui nós somos epilépticos. Então, vejam vocês, não há idade para uma pessoa ter a primeira crise convulsiva dentro do espectro do autismo e até o TDAH, tá? Não é só o autismo, não. Os dois. Hoje, a medicina, ela explica para gente que não há uma idade certa. Então, eu posso ter 30 anos, nunca ter tido uma convulsão e passar a ter e ser pessoa com epilepsia. E nós, enquanto sociedade, precisamos saber disso. Porque você é professor, de repente você está com um aluno, o aluno começa a convulsionar. Você é mãe, de repente você não imaginava, ué, não tem nem epiléptico na família e a criança começa a convulsionar, o adolescente, ou mesmo um idoso. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, tirar um curso de primeiros socorros é importante. Aprender que uma pessoa convulsionando, a gente precisa ter cuidado para que ela não bata a cabeça. Assim como um autista em crise, a gente precisa já ter um local específico, a depender da intensidade, a magnitude dessa crise, a gente já precisa ter tudo organizado, tá? Para que essa pessoa não se machuque e nem machuque outras pessoas. Gritar com uma pessoa autista, para com isso. Tentar ficar ensinando bons modos durante crise. Gente, durante uma crise, não há ensino. Olha, se você ficar direitinho, eu vou comprar um pirulito. Não adianta, é crise, não é birra. A gente precisa saber diferenciar o que é birra do que é crise. E também, inclusive, reconhecermos, porque o meltdown é mais fácil reconhecer. Agora, quando a gente pensa no shutdown, que você vê aquele autista começar a murchar, ter febre, fica mais calado, fica mais num canto, mostrar-se mais ansioso, esse é o shutdown. Ele explode para dentro. As pessoas estão acostumadas a tentar se preparar melhor para o meltdown, mas o shutdown também mata. Tá? Então, são conhecimentos importantes. Outras orientações importantes que precisamos ter sobre o autismo. O autismo nem sempre ou quase nunca vem sozinho. Uma pessoa autista, gente, ela poderá ser disléxica, hoje já se admite isso, tá? Até um tempo atrás, bem pouco mesmo, questão de 1 ano, até menos, tá? Dizia-se que autista não seria disléxico. Hoje nós compreendemos que sim, podem ter distúrbio de aprendizagem. Assim a medicina tem apregoado. Agora, autistas podem ser pessoas com deficiência intelectual, autistas podem ser pessoas com o TOD, podem ser pessoas, inclusive, com o TDAH. E essas orientações sobre as comorbidades no autismo, elas também precisam, gente, ser muito bem observadas. Muitas das vezes as pessoas acabam falando besteira, né? O que você tem observado de sintomas? Agressividade. A agressividade, gente, não é critério para diagnóstico de autismo. Não é. Eu tenho pacientes adultos, nível 3 do autismo, que são doce. Um doce mesmo. Paciente idoso, nível 3 suporte. Não agride nenhuma mosca. Está mais fácil a mosca bater neles. E aí eu digo para vocês, precisamos estar atentos nas comorbidades.
tá? Aquilo que vem junto. Só que, vejam vocês, não só outros transtornos do neurodesenvolvimento, mas também condições neuropsiquiátricas, doenças mentais, inclusive. Transtorno de humor bipolar, borderline, tá? Esquizofrenia. Esses quadros têm crescido muito na população autista. Transtornos alimentares, tá? Tudo isso precisa ser observado. Indicar também às pessoas que, se eu não consigo me comunicar da melhor maneira, mais eficiente possível, talvez seja preciso, para efetivar a minha comunicação, uma comunicação alternativa e ou suplementar. Tá? E isso, gente, é trabalho que pode ser feito pelo professor, é trabalho que pode ser feito por especialistas, fono, psicopedagogo, neuropsicopedagogo. E mesmo quando nós temos, tá, autistas de suporte 1 dentro da nossa casa ou dentro da nossa sala de aula, é sempre importante que você indique para ele, sejam as PECs, tá? Seja o tipo de organização que ele consiga, num momento de crise, sinalizar para você o que está sentindo. E assim a gente também orienta as mães. Tá? E a gente pode, inclusive, ajudar a construir. Agora, vejam vocês, gente, não basta ir até a internet, lá no Google, tá? E imprimir cartões, plastificar e colocar, fazer rotina visual e colocar diante da pessoa com autismo. Exige treino, tá? Exige treino para que a pessoa realmente saiba se comunicar utilizando aspectos como a gente convencionou chamar. E aí, gente, vem a questão da inclusão escolar. Recebi o diagnóstico, e agora? É necessário que tanto família, como principalmente a escola, tá, possa ser avaliada, tá, para um ambiente que realmente possa fazer a inclusão dessa pessoa. Cuidado com o excesso de demandas, de tarefas, o que nós sabemos sobre o autismo, tá? E as questões como hipotonia, que a pessoa sente dor para escrever, o excesso de informações que pode realmente bugar o cérebro autista, tá? Por questões sensoriais. Tudo isso precisa ser dito. E mais ainda, lugar de autista é na sala de aula regular de ensino, tá? Na sala de aula regular de ensino. É a escola que precisa se adequar ao estudante e não o estudante se adequar. E a gente, infelizmente, ainda vê esse movimento da escola botar uma faca no pescoço dos pais. Você está levando no neuropsicopedagogo? Está fazendo psicólogo? Está fazendo... E qual é a parte que a escola faz? E a escola também é responsável por questões comportamentais. Não é apenas por conteúdos. A construção de um currículo funcional é dentro da escola, tá? E aí, gente, como eu falava anteriormente, precisamos explicar a importância da equipe multidisciplinar, nós vimos isso mais lá atrás, quem são esses profissionais, e dentro da unidade escolar, quando a gente pensa na inclusão desse estudante, precisamos lembrar de algo chamado plano de educação individualizado. Em alguns lugares chamam de PAI, em outros de PEI. É necessário fazer esse plano de atendimento educacional individualizado. Quem é que participa da elaboração do PDI? A comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? O pai, a mãe,
a merendeira, se for preciso, se tiver informações sobre aquela pessoa, tá? Os professores, coordenadores, diretores e o próprio estudante, tá? Todos devem participar na elaboração do PEI. Não é apenas um profissional. Os especialistas também que atendem essa pessoa também precisam fazer parte da elaboração do PDI. Direito e apoio social, algo muito importante e imprescindível. E vejam vocês, novamente a gente volta a falar sobre aquela problemática de queremos dicotomizar as coisas. Então eu digo, bom, Egidinalda é advogada, eu sou neuropsicopedagoga, então não é problema meu falar sobre direito, sobre leis, políticas públicas. Gente, é problema da sociedade. A inclusão é algo que tem que partir da sociedade. Se eu tenho informações sobre políticas públicas em defesa dos direitos, mas também que expõem os deveres da família, da própria pessoa com deficiência, enquanto neuropsicopedagogo, quando eu estou ali, após o diagnóstico da pessoa, é minha obrigação também orientar. Eu, inclusive, já ministrei reunião com advogado, presença do advogado mais a família, para que o advogado pudesse dar para a pessoa seguramente todo o passo a passo. Tá? Então, a gente também precisa fazer esse tipo de orientação, mostrar para a pessoa, incentivar a gente com consistência. Outra coisa que eu não poderia deixar de dizer nessa aula, gente, presta bem atenção, mostre exemplos para as famílias, para os professores, exemplos que sejam de sucesso. Tá? Não adianta a gente ficar apenas pegando notícias ruins. Mostre exemplos de autistas que são professores, autistas formados, autistas que estão se formando, sabe? Mostre aos professores exemplos de professores que conseguiram criar projetos de inclusão. Levem exemplos, sabe, exitosos para a vida das pessoas. O não nós já temos. Então, vamos pegar esses exemplos. Aí você recebe uma mãe, a mãe vem com a cabeça desse tamanho para você. Olha, eu vi lá num grupo de autista que aconteceu isso, isso, isso. Você, beleza, mas deixa eu te mostrar uma coisa legal. Aí eu pego o exemplo, as minhas filhas estão terminando a faculdade e são autistas. Uma nem terminou a faculdade, já está fazendo a pós-graduação, e a outra também já está começando. Olha o trabalho das minhas filhas. E você começa a mostrar para a pessoa que há realmente possibilidades. Pega trabalhos, eu tenho inclusive fotos, registros de sala de aula, não para fazer bonito para a prefeitura ver, para o governo ver e dizer que eles estão fazendo um bom trabalho. Eu tenho exatamente para quando eu tenho professores que vêm com aquela visão limitante do impossível, eu mostro para eles, olha aqui, olha como eu trabalhava na sala de aula. Tá vendo? Esse menino aqui é autista. Tá vendo essa outra menina? É autista também. Tá vendo esse daqui? É uma pessoa com dislexia. E perceba como que todos eles estão trabalhando juntos, aprendendo juntos. E ninguém ficou para trás. Todos foram aprovados. E por méritos próprios. Então, há possibilidades de inclusão. Então, a gente vai semeando, sabe, possibilidades, múltiplas possibilidades, tá? E aí, gente, cuidar do bem-estar da família. Cada vez que a gente recebe um vizinho, um cliente, um paciente, tá? Uma mãe, um pai, uma pessoa que conviva
com o pós-diagnóstico, a gente precisa orientar e muitas das vezes até pegar pela mão. Tá? Se for preciso, pegar essa pessoa pela mão e levar essa pessoa para ser cuidada. Tá? Mostrar para essa pessoa as possibilidades e como ela precisa cuidar de si mesma. Vejam vocês, as mães principalmente, tá? Elas dão a vida pelos filhos. Então a mãe não quer saber de olhar para ir a médico para fazer uma... Não, primeiro meu filho. Depois que eu cuidar do meu filho, que ele tiver com tudo certinho, eu começo a cuidar de mim. E aí, vejam vocês, ledo engano. Às vezes a gente percebe, na maioria das vezes, aliás, que quem mais precisa de ajuda é a família. Eu passei muito tempo, gente, da minha vida me perguntando, sabe, o que acontecia que quando chegavam em consultórios, né, de psicologia, o que acontecia que ao invés da criança entrar, entrava o pai e a mãe. Aí agora eu entendo. Tá? E para terminar, gente, linguagem e empatia, principalmente aos profissionais de plantão. Como a Luana tinha falado anteriormente, é imprescindível que a gente possa fazer uma transposição. Tá? Que a gente, quando conversar com pais e com mães, tá? Principalmente aqueles que são especialistas, que a gente não cobre ou acredite erroneamente que essas pessoas conseguem entender tudo. Aí você começa, de acordo com o DSM-5, a linguagem funcional prejudicada. Gente, a pessoa, às vezes humilde, não entende nada do que você está dizendo. Olha, ele vai fazer um antipsicótico atípico. Não entende. Então, vejam, é importante que a gente utilize uma adequação da linguagem e que a gente possa oferecer à pessoa o apoio contínuo. Bom, essa foi a nossa aula sobre o pós-diagnóstico. Eu espero que vocês tenham realmente podido tirar proveito dessa aula, uma aula bastante comprida. Tá? Nós teremos muito ainda a dizer, mas acredito em vocês. Cada aspecto desse que nós tivemos aqui hoje, tá? Neuropsicopedagogo, a educação, isso, gente, ainda vai ter em outros módulos. Tá? Então, hoje, realmente, o assunto era discutir as necessidades e especificidades pós-diagnóstico. O que uma família precisa saber? O que um profissional precisa saber? E eu acredito que tenhamos alcançado esse objetivo. Dúvidas? Alguma dúvida? Dívidas? Dúvidas ou dívidas? Nenhum dos dois? Gente, então, assim, um prazer realmente estar com vocês. Essa foi a minha primeira aula com essa turma. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram saber, coloca lá no nosso grupo. Tá bom? O nosso curso na próxima quarta sou eu de novo. A gente vem com uma outra abordagem, tá bom? Na próxima aula. E aí eu vou deixar para vocês tudo direitinho depois organizado e encaminho lá no grupo, tá certo? Gente, tudo de bom para vocês. Um forte abraço. Até a próxima.